Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 43. Mais resultados. 26 e 27 de agosto de 1958, Holanda. A cruzada na Holanda foi histórica. As maiores multidões já vistas na Europa para receber o Evangelho. A polícia informou que 120 mil a 150 mil pessoas se reuniram nos campos de Malieveld naquela noite. Havia aproximadamente 100 policiais. Não sei a quantidade de enfermeiras e funcionários da Cruz Vermelha, macas e caminhões de prontidão que havia ali. Eles reuniram todas as cadeiras de rodas, macas e berços de reserva de toda a região. Parecia um centro médico de emergência de um campo de batalha, atendendo aos feridos e desamparados. Os jornais, a rádio e a TV foram favoráveis em suas notícias, mas o comitê enfrentou dificuldades com o chefe de polícia, que foi muito exigente conosco. Pensaram que poderiam encontrar razões técnicas para restringir a campanha. A secretária do nosso comitê foi chamada ao escritório do chefe de polícia. Ele havia reunido um grande número de seus homens de elite. Perante todos eles, disse que seu contingente agora cria que Deus é real e que ele era muito grato por uma reunião como essa, com tais maravilhas realizadas pelo Senhor na capital da Holanda. Pareceu-me quase sem precedentes o modo como essa nação fez todo o possível para tornar a campanha um grande sucesso. Naquela noite preguei João 3, 16 e 17. Nunca tinha visto uma multidão mais atenta. Milhares de pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador e nasceram de novo quando as convidei a tomarem uma decisão por Cristo. Depois oramos pela multidão e aconteceram milagres de cura por todos os lados. Não há maneira de descrever a glória daquela reunião. Uma menina 90% cega foi curada. Um homem com uma grave ferida nas costas, um câncer no nariz e uma hérnia dupla foi curado. O câncer simplesmente desapareceu. Não restou sinal. Suas costas ficaram sãs como as de uma criança e as hérnias sumiram. Uma mulher que estava na cadeira de rodas havia 21 longos anos foi curada. Durante a mensagem, ela simplesmente se levantou, começou a caminhar e ficou sã. Correu para a plataforma para mostrar a todos como podia correr e até pular. Então aconteceu uma coisa engraçada. Quando ela desceu da plataforma, não conseguia encontrar sua cadeira de rodas. À noite no hotel, um homem da agência de informação do governo me disse que ele a viu correndo muito feliz, procurando sua cadeira, mas não conseguiu encontrá-la. Um rapaz que havia ficado paralítico por causa de poliomielite tirou os suportes de aço das pernas, caminhou para trás e para frente na plataforma para mostrar que suas pernas estavam restauradas. Um homem com 2 muletas foi maravilhosamente curado e veio à plataforma, carregando suas muletas. Outro homem que só conseguia andar com a ajuda de 2 bengalas foi curado. Ele também veio regozijando-se, carregando e balançando suas bengalas. Uma mulher levantou-se curada de sua cadeira de rodas. Ela ficou muito feliz. Uma senhora foi curada de câncer no seio. O câncer desapareceu. Outra senhora foi curada de hérnia. Um senhor foi curado de asma. Uma senhora totalmente cega veio carregada à cruzada em suas cadeiras de rodas. Aquela querida senhora foi curada. Ela soltou um grito quando seus olhos foram abertos e depois levantou-se de sua cadeira de rodas e começou a andar normalmente. Podia ver tudo claramente e andar tão bem quanto nunca. Foi impressionante, porque ela era uma mulher muito pesada. Houve dezenas de outros milagres maravilhosos e, como sempre, centenas ergueram suas mãos no auditório, dizendo que haviam sido curados, mas não podiam chegar à plataforma. A Holanda nunca se esquecerá aquele dia e nunca mais será a mesma.
21 de fevereiro de 1959, Lome, Togo. Naquela noite, fiquei mais impressionado na campanha do que antes. Ela está entre as maiores campanhas que já realizei. Que poder, que conversões, que milagres. Cada dia estão acontecendo mais e maiores milagres. Quanto às conversões, nunca vejo ninguém que não aceite a Cristo. Trata-se de conversão e cura em massa. Na ocasião, preguei sobre agir com fé. 4 portadores de hanseníase afirmaram que foram completamente curados. 2 deles tinham as mãos e os pés cobertos de feridas. Em poucos dias, as feridas haviam secado. Um deles tinha um tipo de doença que fazia toda a sua carne arder como fogo. No entanto, sua carne não ardia mais, e ele se sentia bem. O outro tinha um tipo de doença que dói, e agora estava livre de toda dor. Uma senhora idosa, totalmente cega, havia mais de 5 anos, foi curada e podia contar os dedos das pessoas no auditório. Depois, uma menina saiu de uma vila distante, carregada por seu pai. Por alguns anos, ela não pôde dar um passo. Naquela noite, conseguiu correr e pular como qualquer menina. Um jovem saiu de uma região distante, carregado por seu pai ao culto. Ele era incapaz de andar havia 6 anos. Tentou todos os amuletos nativos e médicos, mas nada valeu. Então ouviu falar da campanha e seu pai o levou até lá. Ele foi completamente curado naquela noite e só sorria e chorava, regozijando-se muito ao dar seu testemunho. Outro jovem que ficara de cama por 3 anos foi curado. Ele ouviu falar da campanha em sua distante vila. Ele nos disse que ouviu dizer que o Filho de Deus havia descido à terra e estava curando as pessoas. Eu lhe disse que ele estava certo, mas que eu não era o Filho de Deus. O nome dele é Jesus. Ele entendeu e foi maravilhosamente convertido. Um pobre homem vomitava sangue 20 vezes por dia. Estava morrendo de tuberculose. Ouviu falar dos milagres em sua vila no interior, a mais de 160 quilômetros. Permanecera na cama por 3 anos e não podia andar. Já não tinha voz. Seus pais eram tão pobres que só tinham dinheiro suficiente para pagar o ônibus para levá-lo a Lome. Eles sabiam que se não sarasse, morreria. Se fosse curado, poderia voltar para casa caminhando. Eles o carregaram até um ônibus velho, pagaram a passagem e o colocaram aos cuidados do motorista para ajudá-lo durante a viagem. Chegando a Lome, o motorista carregou o rapaz e o deitou no chão sob uma árvore perto da plataforma. Ele tinha algumas moedas preciosas que usou para comprar um pouco de arroz de uma mulher que às vezes ia ao local da campanha. Ficou deitado lá durante 3 dias e naquela noite foi curado. Quando ele deu seu testemunho, sua voz foi ficando cada vez mais forte. Ele era uma das pessoas mais felizes que eu já vi. A misericórdia do Senhor é infalível. Fico tão admirado em pensar que Ele me permitiu ser um instrumento para levar o Evangelho àquelas pessoas queridas. Mais de 50 cidades e vilas já enviaram convites, suplicando-nos para pregar-lhes o Evangelho. É tão tocante ouvir diversas pessoas testemunharem que vieram de tão longe e nos pedirem que enviássemos até elas um pregador. Um prefeito remeteu uma carta e ainda estava no auditório, rogando-nos que enviássemos pregadores ao seu povo para que as pessoas crescem no Evangelho. Um homem cuja perna direita era rígida e menor que a outra deu seu testemunho. Ele ficou bem, pois a perna foi restaurada. Um idoso foi curado de cegueira total. Um jovem foi perfeitamente curado de um ouvido surdo. Uma mulher ficou restabelecida de uma grande hérnia e chorou de alegria. Meu marido está tão orgulhoso de mim agora, ela disse. É realmente impressionante o que Deus está fazendo em Togo. 6 de fevereiro de 1960, Lucknow, Índia.
Tento descrever o que os meus olhos têm contemplado na segunda noite de cruzada em Lucknow, Índia. As palavras são inadequadas para registrar a glória da reunião. Logo no início da tarde, as pessoas começaram a reunir-se nas imediações do estádio. Às 18 horas, quando cheguei, a multidão lotava e se estendia ao longo de todo o campo. Passava da parte iluminada e ia pela escuridão adentro. Os dados oficiais estimaram em 50.000 e 75.000 pessoas presentes. Foram tão reverentes e ordeiros, em momento algum houve dificuldade de controlar a multidão. Ninguém podia imaginar a aparência das pessoas. Alguns dos tipos que estavam presentes eram difíceis de descrever. Por exemplo, do lado direito da plataforma, a menos de 1 metro de onde eu estava, encontrava-se um hindu, considerado santo em sua cultura, usando uma túnica imunda. A longa barba branca, suja, e o cabelo crespo, infestado de pulgas, cobriam um rosto desesperado e lamentável. Ele tinha uma mancha de tinta amarela na testa. Seu rosto e cabelo estavam cobertos por uma mistura de lama e pó. Ele estava em pé. À sua direita havia um enorme tridente que permanecia bem diante de seu rosto como sua vara. De fato, ele era uma criatura de aparência terrível. Entretanto, que alegria compartilhar a mensagem poderosa do Evangelho com aquele querido Senhor. Que maravilha ver o poder de Cristo dominar não apenas aquele pobre idoso, mas centenas de outros igualmente estranhos e supersticiosos em nosso meio. Preguei Marcos 9:23, insistindo para que simplesmente crescem. Milhares de pessoas creram, e quando terminei o sermão, convidei-os a aceitarem a Cristo. Parecia que todos haviam levantado suas mãos para receber o Salvador. Era impressionante, um mar de mãos, uma onda em resposta. Como na Bíblia, multidões eram acrescentadas ao Senhor. Então orei pelos doentes. Quando terminei, vi algo incomum. Centenas de pessoas foram milagrosamente curadas e começaram a tentar vir à plataforma. O primeiro a subir as escadas foi um senhor de idade, hindu, carregando 2 moletas sobre a cabeça. Ele estava radiante. Por 5 anos havia sido paralítico. Agora andava para frente e para trás, muito feliz. Naquele momento, outro homem idoso, com um grande turbante vermelho, veio saltando para a plataforma. Ele também foi curado. Um homem que tinha as pernas e os pés doentes também recebeu a cura. Ele caminhava com o pé torto, totalmente virado para dentro, com o tornozelo torcido. Ambos os pés foram restaurados e endireitados. O homem corria e pulava enquanto o povo glorificava a Deus. 2 homens totalmente cegos vieram à cruzada juntos. Ambos foram curados. Seus olhos estavam tão brilhantes e claros que ninguém podia acreditar que haviam sido cegos. Eles ficaram tão felizes. Uma criança com um braço torto que não podia estender foi perfeitamente curada. Ela ficou muito feliz. 2 irmãos, ambos totalmente cegos, foram curados. Foi a cena mais maravilhosa vê-los olharem um para o outro e apalparem-se admirados. Depois, uma menina foi curada de cegueira e pôde ver tudo. Uma mulher de 70 anos, quase cega, havia 7 anos, foi curada e podia enxergar claramente. Algo muito tocante. Uma velhinha com um vestido sujo deu seu testemunho com lágrimas. Ela louvou a Jesus, juntou as mãos e inclinou-se à maneira hindu. Depois inclinou-se várias vezes aos meus pés para tocá-los. Havia sido mendiga e não tinha ninguém para ajudá-la. Seus filhos e seu marido já tinham morrido. Ficara sozinha no mundo e tinha de mendigar. Disse que adoeceu terrivelmente, ficando fraca demais para mendigar. Cada dia em que não podia mendigar, ela não conseguia sequer um bocado de arroz. Por isso ficou cada vez mais doente, faminta e fraca.
Então, chorando, tocou meus pés novamente para demonstrar como estava grata por não precisar mais deitar-se sob as árvores, doente e faminta. Alguém a encontrou em estado moribundo e lhe falou de Jesus e sobre o culto. De alguma maneira ela conseguiu ir. Agora Jesus é seu amigo e ela está curada. Agora, ela disse, eu posso voltar para a rua e mendigar porque não estou mais doente e fraca. Posso falar alto bastante para pedir alguma coisa para comer. Foi muito emocionante. Como estamos gratos por termos ido à Índia, mesmo que tivesse sido só por essa mulher. Houve pelo menos 20 pessoas cegas curadas naquela noite. Minha esposa contou 6 curadas de estrabismo. Numerosos coxos e aleijados caminharam, vários surdos mudos foram curados. Todo louvor ao Senhor Jesus Cristo.